Olá, seja bem-vindo ao podcast Minha Lição de hoje. Estamos na quarta-feira, dia 25 de novembro do ano 2020. O tema de hoje é Buscando a Verdade. Convido ao professor Juscelino que faça a nossa oração inicial. Grandioso Deus e Pai, amoroso, mais uma vez, neste dia suplicamos Tua graça, suplicamos o Teu poder de iluminação em nossa mente para entender a Tua vontade. Te oramos por Jesus. Amém. A lição de hoje fala sobre a busca do conhecimento e a busca da verdade. E a força motriz disso é a curiosidade, a pergunta, a indagação. Portanto, em si, a indagação não é uma coisa ruim, né? É uma coisa comum a busca do conhecimento, a busca da verdade. Então, nós precisamos entender que na existência, nós estaremos sempre perguntando. A pergunta é comum ao nosso dia a dia, à nossa vida. Nós, quando criança que vamos crescendo, a nossa percepção do mundo vem através das perguntas. Então, vejo, não sei, pergunto. Então, a busca e a produção do conhecimento vem de indagações para que haja uma produção correta que vem como fonte o próprio Deus. Interessante que Moisés escreve no final de Deuteronômio, né? Em Deuteronômio 29, fala assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Falando acerca da revelação de Deus, né? Deus ele escolheu que determinadas coisas estivessem passíveis, né, de compreensão. A gente também tem um texto de Eclesiastes 3 que fala, né, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, o que Salomão quis dizer, né, o autor diz aqui, é que a eternidade tem a ver com a percepção do passado e do futuro. Então, de acordo com esse verso, Deus colocou no coração do homem e na mente do ser humano a percepção do passado e do futuro. Então, veja como o autor ele comenta aqui que Deus nos deu o aparato cognitivo, pastor. Deus nos deu uma mente capaz de olhar para as coisas na natureza e confirmar se elas são boas ou não. Deus nos deu discernimento moral e nós não devemos, como cristãos, temer falar sobre as coisas. Nossa fé é baseada em verdades. Nossa fé é baseada em fatos históricos. O mundo, ele não gosta de ser contrariado. O mundo, ele gosta que todo mundo permaneça cômodo. Você ouve falar de Jesus Cristo, mas você não pode, de modo algum, dizer que Ele é o único caminho, a verdade da vida, sem incomodar alguém. Será que nós, como cristãos, podemos aceitar essa correnteza na sociedade do relativismo, pastor? O relativismo ele tem tomado todas as áreas da sociedade e ele também tem levado muitas pessoas ao abismo, né? E esse abismo ele é perigoso, né? Esse abismo ele é perigoso, porque quando se relativiza algo, você tira a completude da verdade. E a verdade ela existe, a gente sabe disso, e a gente tem que apresentá-la. Então, esse poço escorregadio da pós-verdade, como nós chamamos hoje, pode ser perigoso, né? E nós devemos ter sempre uma base, sempre algo para reafirmar. E se nós não buscarmos esse conhecimento, essa verdade que está no texto bíblico, que está em conhecer a Deus, os textos que estão aqui, os diversos textos que nós temos na pergunta de hoje, eles falam sobre isso, de buscar a Deus, e não uma busca aleatória, uma busca sem força, é uma busca por toda a verdade e de todo o coração. E se nós não estamos preocupados em achar a verdade, por que estudamos a Escritura? Porque nós estamos preocupados com a volta de Jesus? Por que estaremos preocupados com as origens do homem se a verdade não é uma coisa importante? Jesus Cristo, porque ele discutia com os fariseus? Porque ele ensinava? Porque ele estava preocupado com as crenças das pessoas. Ele estava preocupado porque existem coisas falsas e coisas verdadeiras. O centro do cristianismo, por assim dizer, é a própria ideia de que a verdade é importante. Senão Cristo ele simplesmente não ensinaria nada. Ele pensaria, não, eu vou só curar pessoas. O importante é tirar as dores das pessoas. O importante é acabar com a luta de classes. O importante é acabar com a misoginia. O importante é acabar com a escravidão. Eu vou combater todas as mazelas, os comportamentos inadequados. Mas
Mas veja que Cristo, embora tenha amenizado o sofrimento das pessoas, a coisa mais importante, o legado mais importante que ele fez, não foi o pão multiplicado, não foram os milagres que ele realizou, mas a coisa mais importante que ele deixou foi o discurso que ele proferiu. Ou seja, foi a revelação cognitiva de Deus, foi uma mensagem, foi um conjunto de verdades. E completando com sacrifício, né? Completando com seu sacrifício vivo. Que foi escrito, né? Que foi escrito para que nós pudéssemos entender. E é interessante isso aqui, o texto de Eclesiastes 3:11, que fala sobre a centelha da possibilidade da existência de Deus em todas as vidas. O cientista Louis Pasteur, ele falou certa vez, pelo menos essa frase atribuída a ele, que existe um espaço no coração do homem que é do tamanho de Deus. É como, não sei se você tem filho em casa, tem aqueles brinquedos que são uma estrela, um triângulo e um quadrado. E a criança, ela tem que pegar aquilo ali e colocar no espaço correto. O quadrado não encaixa na estrela, nem a estrela encaixa no redondo. Não é verdade? Então é mais ou menos isso. Aquele vazio que o ser humano sente, aquela tristeza por algo que está sempre rondando a sua vida, só Deus pode preencher. Glórias humanas, dinheiro, fama, riqueza, nenhuma dessas coisas é capaz de completar, né? Encher o tanque, né? Digamos assim, né? O coração do homem, né? Há sempre essa necessidade. Que Deus nos abençoe e nos traga uma clara compreensão diária da nossa necessidade espiritual. Que Deus te abençoe, forte abraço e até o próximo podcast.